O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Da voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, meus familiares. É grande a alegria de poder estar mais uma vez com vocês nesta noite para estar louvando o Senhor, ao mesmo tempo que vamos estar estudando a palavra do Senhor. Nós temos, nas quartas-feiras, temos estudado um tema que é bastante importante, que é o tema A História da Redenção. E nós temos estudado esse tema extraindo de um currículo da Casa Editora Presbiteriana, umas lições que foram escritas pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior. E a Casa Editora Presbiteriana editou esse material no ano de 1964. E nós estamos aproveitando para estudar esse assunto. Hoje já estamos na lição 27, que vai falar das disposições transitórias. Mas antes de estar dando início à nossa lição, vamos estar cantando juntos o hino do nosso inário, o hino de número 11, o hino Santo, Santo, Santo. Vamos estar cantando juntos. Só um minutinho que eu vou colocar aqui para nós cantarmos. Enquanto isso, quero saudar cada um dos nossos irmãos que já estão conosco, né? Quero saudar a Helenice,
O Márcio, o nosso irmão João Buquerque, lá de Diadema, a nossa irmã Sonja e Erlindo, o nosso irmão Joselito, acho que ele acabou saindo, às vezes cai a conexão, né? A nossa irmã Roseli, o nosso irmão João Loturco. Saudamos cada um dos nossos irmãos alegremente, dizendo da nossa alegria de tê-los conosco nesta hora de estudo da nossa lição. Vamos então cantar o hino que nós anunciamos, o hino de número 11 do nosso hinário. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome confessor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome confessor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Vamos então, nesse instante, estar orando, mas antes da oração, eu quero estar saudando alguns irmãos que entraram. O nosso irmão Joselito, a paz do Senhor, meu irmão, que Deus o abençoe. Estamos felizes em tê-lo conosco mais uma vez. Também o nosso irmão Davidson. O Davidson é sobrinho da Beth. Que maravilha! Que bom, David, estar com você aqui nesta hora conosco, nesse culto. Também a nossa irmã Maria. Que maravilha! Todos esses nossos irmãos conosco. É uma bênção, é gostoso poder perceber a presença de cada um de vocês conosco. Vamos estar orando e eu vou estar na oração lembrando de cada um de vocês, embora eu não fale o nome individualmente, mas eu vou estar orando por todos vocês. Também nossa irmã Carmen, que maravilha, minha irmã, um abraço. Todos vocês nos alegram muito
pela presença conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta hora de estudo, queremos, ó Deus, estar louvando o Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos presentes para o estudo. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um. Obrigado pela disposição de cada um. Obrigado, ó Pai, pelo interesse de cada um de estar nesta noite lendo Tua Palavra, estudando conosco lições que nos dão crescimento espiritual. Abençoe a vida de cada um desses nossos irmãos, ó Deus. Também pedimos que abençoe no seu dia a dia, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus afazeres. Ó Deus, muito obrigado, porque cada um deles, ó Pai, certamente tem as suas necessidades e se alegram em poder, ó Pai, colocar diante do Senhor as suas vidas. Ouve, ó Pai, cada oração, atende, ó Deus, cada oração e abençoe cada um de nós nesses dias difíceis pelos quais temos passado. Esperamos em Ti, ó Pai, que o Senhor haverá de nos abençoar e nós venceremos, ó Deus, cada uma dessas dificuldades pelas quais temos passado. Louvamos o Teu nome, ó Deus, agradecidos por saber que estás presente. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus amados. Glória a Deus pela presença de cada um de vocês. E fico feliz porque certamente que seremos abençoados juntos. Quero saudar a Cida, nossa irmã Cida, que também está conosco na live. Quero saudar a Régia, que está conosco. Temos alguns irmãos também que entraram e que não tem o nome colocado aqui, eu não consigo identificar, mas percebo e vejo algumas outras pessoas que estão também presentes. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Me alegro muito mesmo pela presença de cada um de vocês nesta hora de estudo. Meus irmãos, como dissemos, nós temos então, nas quartas-feiras, estudado um tema que eu tenho achado para mim a vida de grande importância, tem me edificado bastante, tem me ensinado muito, e eu espero que também os irmãos estejam aprendendo bastante com essas lições. Né? O tema é a História da Redenção, um currículo extraído do livro que tem esse tema, História da Redenção, foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos, editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. A nossa lição hoje vai estar nos textos de Êxodo, capítulo 25, até o capítulo 27. Êxodo, capítulo 25 a 27. Não vamos ler todo esse texto, vou ler apenas uma parte dele, mas os irmãos vão poder perceber na leitura de alguns versículos que estaremos fazendo, vão perceber qual é o assunto, né? Vão conseguir extrair do texto as lições. Então vamos lá. Êxodo 25. Primeiramente, vou ler os versículos 1 a 9. Abrem as suas Bíblias para que vocês tenham condições de acompanhar e extrair do texto as lições que são importantes para nosso crescimento espiritual. Êxodo 25, os versículos 1 a 9. Hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo. Né? O tema é disposições transitórias. São lições estudando alguns aspectos do tabernáculo. Ok? Vamos lá. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. É esse o tema dos versículos 1 a 9. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino,
e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então esse é o texto que nós anunciamos, no capítulo 25, os versículos 1 a 9, Deus mandando reunir ofertas para a construção do tabernáculo, que seria a habitação de Deus no meio do povo, ok? Um abraço, Fernanda. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o Sidney, que ainda está em recuperação. Deus abençoe também a mãe do Sidney, que também está enferma com o Covid. Deus te abençoe dessa família que tem sofrido. Também a Tatiane e o Eduardo. Um abraço, meus amados irmãos. Deus abençoe vocês, todos vocês. Vamos lá. Agora, depois que eu li o texto de Êxodo 25, versículos 1 a 9, eu quero ler então alguns outros versículos que vão estar falando dos utensílios do tabernáculo. Então, no versículo 10, Deus manda fazer uma arca de madeira de acácia para ser colocada no tabernáculo. Então vamos lá, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. No versículo 17, Deus manda fazer o propiciatório. Então vamos lá, versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Nos versículos 23 e 24, Deus manda fazer uma mesa de madeira de acácia. Então, está lá, os versículos de 3 e 24. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. No versículo 31, Deus manda fazer um candelabro de ouro. Versículo 31, um candelabro. Então vamos lá. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. E esses são os utensílios. Agora, no capítulo 26, o versículo 1, Deus manda fazer as cortinas do tabernáculo. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querumbins as farás, de obra de artista. No versículo 15, ainda do capítulo 26, versículo 15,
as tábuas do tabernáculo. Diz o texto: farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. No versículo 31 do capítulo 26, o véu do tabernáculo. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, com querumbins o farás de obra de artista. E ainda no capítulo 27, o versículo 1, Deus manda fazer o altar dos holocaustos. Então o versículo 1 diz: farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar. E de 3 côvados a altura. Aí no capítulo 27, no versículo 9, o pátio do tabernáculo. Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Aí no capítulo 27, os versículos 20 e 21, o azeite para o candelabro. Né? O candelabro, os irmãos sabem, né? São aquele candeeiro lá que tem os tipo de velas, né? São os candeeiros. Então lá. Então lá. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Então, irmãos, do capítulo 25 até o 27, Deus manda fazer o tabernáculo e depois todos os utensílios, e Deus se preocupando com cada utensílio, cada móvel, as cortinas e até no pátio. Impressionante, né? E aí eu fico pensando que muitas vezes nós não valorizamos tanto como deveríamos o templo, né? Mas Deus faz questão do templo. O tabernáculo era um templo desmontável, feito com tendas, porque o povo estava na peregrinação. Somente depois que entraram em Jerusalém, já na sua pátria definitiva, a terra definitiva, é que eles não construíram o templo. Né? Também com as mesmas medidas e orientações da parte de Deus. Ok? É sobre isso que vamos falar hoje, quando tem como tema disposições transitórias. Antes de começar a lição, quero mandar um abraço para a irmã Vilma, que também está conosco na live, a irmã Sueli, o João Louturco já estava, agora também a irmã Sueli está também, né? E um abraço a cada um de vocês. E tem mais uma pessoa que está, não estou conseguindo identificar, eu imagino que seja a irmã Luísa, a Luísa Giocondo. A Luísa é uma irmã que tem acompanhado todas nossas programações, e ela é do Paraná. Ela era aqui da igreja de Vila Paulicéia, em São Bernardo do Campo, quando nós éramos pastor lá. Depois ela foi para o Paraná e agora está acompanhando nossas programações. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da palavra. Obrigado, porque nela podemos perceber o cuidado do Senhor para com o tabernáculo que deveria ser erguido para a sua habitação.
junto a o seu povo. Senhor, obrigado, porque isso nos faz entender que o Senhor habita no templo e o Senhor, então, é aquele que recebe o culto, adoração, louvor e se importa com o culto que é feito no templo. Obrigado, ó Pai. Quando muitos, nos dias de hoje, têm deixado de lado os templos, a Tua palavra mostra a importância do lugar de adoração, o local de adoração, de culto. Obrigado, ó Pai. Nos dá iluminação para compreender a Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto áureo está em Êxodo 39, o versículo 32, que diz assim: Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Desde as ofertas que o Senhor pediu, à construção de cada utensílio. Diz o versículo 32 de Êxodo 39. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo. Em Êxodo 40, o versículo 34, Êxodo 40. Só um minutinho, irmão. Estou ligando aqui que está descarregando o celular. Só um minutinho. Pronto, resolvendo. Êxodo 40, o versículo 34, também fala acerca da conclusão, com manifestação sobrenatural de Deus. Olha o que diz o texto. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Que maravilha, né? Quando o homem faz tudo segundo o Senhor tem ordenado, é o que diz o versículo 39, o versículo 32 do capítulo 39, a parte final diz: fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quando nós fazemos tudo segundo a palavra do Senhor, olha a bênção. Êxodo 40, 34. A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amém? Que bênção. Então vamos para o assunto, vamos para a lição. Meus irmãos, na introdução podemos dizer o seguinte, que podemos citar um texto da palavra de Deus que diz: o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vivemos espiritualmente de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estas palavras distinguem no homem duas formas diferentes de vida: a do corpo, alimentado pelo pão, e da alma, alimentada pela fé na palavra de Deus. E aí nós vamos dizer que o homem depende tanto da terra para o pão, do corpo, como também da revelação para o sustento da alma. Ok? A revelação traz o ensino de Deus. A revelação, que é a palavra de Deus, diz o que se deve crer acerca de Deus e os deveres que Deus requer de cada um de nós. Mas a vida não depende também somente da palavra escrita. Ela depende também da comunhão com Deus. Não é apenas a questão escrita,
mas a questão da comunhão. A alma não vive sem o contato divino, daí a necessidade do culto. No culto nós entramos em comunhão com Deus por meio da palavra, da oração e da comunhão com os irmãos. Tudo isso é meio de graça, é meio de crescimento espiritual. O culto. Depois de dar a lei para dirigir a conduta do povo, nós vimos até a lição passada, Deus então revela e estabelece os meios pelo qual o povo de Israel lhe havia de prestar culto. Os meios que Deus mesmo estava estabelecendo para a comunhão com Ele, para que eles pudessem sentir a presença de Deus. Deus deu as disposições para a conduta e também as disposições para o culto. As disposições para a conduta foi o que nós estudamos até a aula passada, né? E as disposições para o culto é o que nós vamos ver hoje, né? Acerca do tabernáculo. Essas disposições eram, em parte, transitórias e, em parte, definitivas. Eram transitórias na forma, mas definitivas no conteúdo, no significado. Para se entender bem o que acaba de ser escrito, devemos lembrar que o tabernáculo e seus pertences foram as disposições dadas por Deus para a celebração do culto para o povo de Israel. Esse tabernáculo foi feito para um povo que estava em trânsito no deserto. A sua construção e a sua forma adaptava-se às exigências do transporte e das condições em que se encontrava o povo hebreu. Mas esse tabernáculo, como veremos mais abaixo, tinha um sentido espiritual, tinha um sentido permanente. Assim, pois, embora digamos que o tabernáculo e os seus pertences eram disposições transitórias para o culto, reconhecemos, entretanto, que nesse mesmo tabernáculo, bem como no culto que nele havia de ser celebrado, havia um significado permanente. É preciso lembrar, meus irmãos, que o povo de Israel foi chamado, preparado e dirigido para receber os oráculos de Deus, né? O que Deus estava transmitindo oralmente. A forma do tabernáculo ou as disposições transitórias do culto eram apenas para os filhos de Israel. Mas o sentido dele, ou melhor, o conteúdo espiritual desse tabernáculo era para o mundo inteiro. O apóstolo Paulo diz que todas aquelas coisas aconteceram aos filhos de Israel como figuras e foram escritas para o nosso ensino. 1 Coríntios 10, versículo 11. Então diz Paulo que todas aquelas coisas eram figuras daquilo que daquilo que foi revelado e escrito para o nosso entendimento. Desde aquela época, o culto dos filhos de Israel iam centralizar-se no tabernáculo. Nas disposições desse tabernáculo estavam materialmente a parte transitória e figuradamente os elementos definitivos do culto. Portanto, o que nós vamos aprender acerca do tabernáculo é também o que é considerado como elemento definitivo do culto que devemos prestar a Deus. Porque o tabernáculo era, em primeiro lugar, figura do verdadeiro. Ok? Essa é uma expressão que se refere ao tabernáculo, mas que é colocada pela própria Bíblia.
lá em Hebreus 9, 24, diz que esse tabernáculo era figura do verdadeiro. O tabernáculo dos Hebreus, portanto, era um símbolo, uma figura, e representava, na sua forma transitória e material, uma realidade superior, viva e eterna. E que realidade superior era essa? Nós vamos ver isso. Vamos ver isso para frente. Mas antes de ver esta resposta, cumpre-nos dizer que o tabernáculo era morada. Aquele povo que transitava pelo deserto morava em tabernáculos, em tendas. Moisés tinha o seu tabernáculo, a sua tenda, ou seja, a sua morada. E nessa morada é que o povo ia procurá-lo habitualmente. Então veja, qual era o destino daquele tabernáculo do culto? A própria Bíblia responde. Êxodo 25, o versículo 22 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ali virei e falarei contigo. Então, o tabernáculo era o lugar onde Deus estaria falando com Moisés. Vamos ver outra vez? Êxodo 25, 22. Está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: ali no tabernáculo virei e falarei contigo. Ok? Então, considerando, pois, que esse tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava e falava aos homens, concluímos que ele era figura do verdadeiro tabernáculo onde Deus se manifesta aos homens. Ok? Então veja, aquele tabernáculo era a figura do verdadeiro. Era a figura do verdadeiro tabernáculo. Em Hebreus, ainda, diz assim: Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Ele era a figura deste lugar de habitação de Deus, o céu. Veja, o tabernáculo não era a tenda, a morada do povo. O tabernáculo não era a tenda, a morada de Moisés. O tabernáculo onde se fazia o culto era a morada de Deus. Só que ali era figura do verdadeiro, porque a verdadeira morada de Deus é no céu. E ainda mais espiritualmente, nosso corpo é um tabernáculo, diz a palavra. Portanto, nosso corpo é morada de Deus. Nosso corpo é o tabernáculo onde Deus habita através do Espírito Santo. Percebe aí, irmãos, as figuras, as similaridades? Então, tudo aquilo tinha um valor espiritual eterno. Significava a habitação de Deus com o povo. A habitação de Deus com o seu povo. Não servia qualquer material, por muito precioso que fosse. Só serviria para o tabernáculo o que fosse dado voluntariamente pelos filhos de Israel para esse fim. Não é interessante isso também? Não podia ser pego qualquer material e fazer a tenda, não. Era para ser pego um material separado, material dedicado, o material ofertado pelo povo para esse fim. Material ofertado para esse fim, a construção do tabernáculo. Assim como o dízimo é dado e para fim específico, a manutenção do culto, do templo, do lugar de adoração, não é isso? É da mesma forma, ok?
Aquele tabernáculo, irmãos, como dissemos, era a figura dos céus, uma figura dos céus. Era o tabernáculo que o Senhor fundou, como diz o apóstolo, não feito por mãos, eterno nos céus. Então, aquele tabernáculo era a figura da morada de Deus, era a figura da habitação de Deus com o seu povo, era a figura do lugar de culto e adoração, onde Deus estaria presente em comunhão com o seu povo. Ok? Então essa que é a questão espiritual e que é eterna e que não é passageira. Mas, continuando, o tabernáculo dos hebreus era portátil. Assim, enquanto marchavam, ou quando acampavam em qualquer lugar, estava no meio deles a figura do céu, porque o tabernáculo não era a figura do céu, a figura da habitação de Deus, a figura da morada de Deus. Agora, não era, porém, uma figura sem realidade, mas uma disposição transitória para a manifestação especial de Deus, enquanto não vinha a definitiva. Mais tarde, esse tabernáculo foi para o templo. E Jesus deu a entender que esse templo também era figura dele mesmo. Lembra-se quando Jesus falou que esse templo será derrubado e em 3 dias será reconstruído? E aí o texto diz, ele falava do seu próprio corpo. O templo também era figura de Jesus Cristo. Certo? Na realidade, era a figura de Jesus Cristo por quê? Porque era a habitação de Deus entre os homens. A habitação de Jesus entre os homens, o Deus conosco. E não numa forma transitória, mas numa forma definitiva. O texto diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, pode ser traduzido assim, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Maravilhoso, né? Então veja, aquela era uma disposição transitória, figura do real, figura do definitivo, figura da morada de Deus e figura do próprio Cristo, como o Deus conosco, o Deus habitando conosco, o Deus tabernaculando conosco. Correto? Então, assim como Deus se manifestava no tabernáculo dos filhos de Israel, e assim lhes falava, da mesma forma, Deus também se manifestou aos homens em Jesus Cristo. E lhes falou por meio dele. Está entendendo a figura? Está compreendendo? Aquele tabernáculo, portanto, irmãos, era figura de Jesus Cristo. Não é impressionante? Figura. Mas as figuras da Bíblia não são mas as figuras da Bíblia são muito ricas e podem representar mais de uma realidade ou vários aspectos dessa realidade ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo declara que os templos são os crentes são templos do Espírito Santo. Percebe? De sorte que aquele tabernáculo feito por mãos humanas era também uma figura histórica do homem, em cujo coração Deus se manifesta e habita. Então, quando nós falamos do nosso coração como habitação de Deus, quando nós falamos dos crentes como templo de Deus, quando falamos do nosso coração como lugar onde Deus habita, então nós estamos usando a figura do tabernáculo também. Somos então o tabernáculo de Deus, porque Deus habita em nós, Deus faz morada em nós,
Deus tabernacula conosco. E assim como os filhos de Israel levavam o tabernáculo da manifestação de Deus para onde quer que marchassem, assim também o homem. Assim é o homem no qual Deus habita. O céu está dentro dele. Deus está dentro dele. O Espírito Santo habita nele. Correto? O homem é, então, a morada de Deus. E assim como o Israel levava o tabernáculo para todos os lugares, nós, como tabernáculo, levamos a presença de Deus conosco para todos os lugares. Ok? Então, essa é a primeira explicação, é até a mais longa, mas é a primeira explicação que nós falamos do tabernáculo como figura do verdadeiro, ok? Figura do verdadeiro. Figura da habitação de Deus com o homem. Figura da habitação de Deus conosco. Figura da habitação de Deus em nós. Segundo lugar, aquele tabernáculo é também o modelo celeste. O tabernáculo dos filhos de Israel era feito de material terreno, mas o modelo era celeste. Aliás, essa foi a recomendação expressa que Moisés recebeu e que lhe foi mandada, não só no tocante ao tabernáculo em geral, mas também no que se referiu aos pormenores e aos pertences. Por isso que nós lemos todos aqueles textos, você viu? O próprio Deus mandando que Moisés fizesse segundo o modelo que ele mesmo estava dando a Moisés. Matéria da terra, mas modelo do céu. Era uma disposição transitória para o culto, mas nem por isso deixava de ser importante. E, portanto, não podia ser feito de qualquer maneira, nem segundo o capricho e a invenção dos homens. João Lotuco diz, muito legal e visível aos olhos do Espírito que habita em nós. Maravilhoso, né? Nosso tabernáculo do Espírito Santo, né? Que maravilha. Nossa habitação do Espírito Santo. Habitação de Deus, nosso tabernáculo de Deus. É assim. Essa aqui é a questão. Mas, irmãos, voltando. Então, vejam, que coisa interessante também. O tabernáculo, porque ali representava a figura de Deus, embora sendo feito de material terreno, de matéria-prima terrena, não podia ser feito de qualquer maneira, nem segundo o capricho e a invenção dos homens. Deus deu ordens, Deus deu o modelo, Deus deu as medidas. Não podia ser feito de qualquer maneira, não podia ser feito diferente. Assim também é com relação ao culto, irmãos. Deus deu um modelo de culto. Adoração, louvor, orações, não pode ser feito de outra maneira. Adoração a Deus, louvor a Deus, não pode ser feito para adoração do homem, não pode ser para louvor do homem, não pode ser para endeusamento do homem. Embora, olha que importante, embora o tabernáculo fosse feito de matéria-prima terrena, não podia ser feito de qualquer maneira, nem segundo o capricho e a invenção dos homens. O modelo tinha que vir do céu. O modelo vinha do próprio Deus. Isso nos ensina que Deus mesmo, é quem deve ditar as leis do culto e dar-nos os métodos pelos quais devemos entrar em comunhão com Ele. O culto não é da maneira como nós queremos, é da maneira como Deus quer. E ensina ainda mais. Aquele tabernáculo era uma figura transitória para representar o tabernáculo eterno. Mas a figura
que Deus mesmo escolheu. E se a simples figura foi feita conforme o modelo celeste, então, aquele outro tabernáculo a que se referiu o apóstolo Paulo, a saber, o homem, tem de ser feito segundo o modelo do céu. Ou seja, nosso coração, nosso tabernáculo tem que ser feito segundo o modelo do céu. Nosso coração tem que ser como Deus quer. Para que Deus habite nele, tem que ser como Deus quer. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas vontades têm que ser para agradar a Deus e segundo Deus quer. Não para agradar a nós mesmos segundo nós queremos, mas segundo o modelo do próprio Deus, segundo o modelo que Deus mesmo estabelece. Nossa vida tem que ser vivida como Deus estabelece, não como nós queremos. Ah, mas não importa a maneira como nós andamos e vivemos, o que importa é o coração. Nós temos que nos portar inteiramente, por dentro e por fora, como Deus estabelece, como Deus quer. Ok? Moisés observou pontualmente a ordem para fazer todas as coisas do tabernáculo de acordo com o modelo que Deus mesmo estabeleceu. E qual foi o resultado? Nós lemos Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu toda a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando nós fazemos tudo como Deus quer, a glória do Senhor enche o nosso tabernáculo. Dessa figura, meus irmãos, se aprende uma lição para o tabernáculo verdadeiro que é o homem. E que Jesus expressou nessas palavras: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se nós guardamos a palavra de Deus e vivemos segundo a palavra de Deus, se o nosso modelo de vida, nosso modelo de pensar, nosso desejo de querer é segundo o modelo que Deus estabeleceu, Deus vem e faz morada em nós. A glória do Senhor enche o nosso tabernáculo. A glória do Senhor enche nossas vidas. A glória do Senhor enche nosso coração, nossa mente, nosso interior. A glória do Senhor enche o nosso tabernáculo. Por último, material terreno. O modelo era celeste, mas a matéria era terrena, era da terra. Que lição importante, irmãos. Deus é o autor, o criador da matéria, e, portanto, a matéria também pode ser modelada de acordo com o plano divino e até para os fins do culto. Poderíamos até dizer que a matéria, nesse caso, revestiu uma forma espiritual, isto é, do céu. Entretanto, Deus exigiu certos requisitos para a matéria do tabernáculo. Veja só, a madeira da arca e das tábuas era madeira muito preciosa, não podia ser qualquer madeira. Era madeira de acácia, era madeira importada. A madeira da arca e das tábuas era madeira muito preciosa. Irmãos, tudo que nós devemos fazer para Deus tem que ser o melhor. Tudo que nós oferecemos para Deus tem que ser o melhor. Não pode ser qualquer coisa. Não pode ser a sobra. Temos que dar o melhor. A arca e
todos os seus pertences tinham de ser cobertos de ouro puro, material do melhor, do mais caro, material inalterável, material que não se deformava. Porque a lição que nós aprendemos é essa: para Deus se deve dar o melhor. Não só nos tabernáculos materiais onde celebramos o culto, mas principalmente no tabernáculo vivo, onde desejamos que ele se manifeste, que é o nosso coração, que é a nossa vida. A matéria é terrena, mas a matéria para receber a matéria é para receber a modelagem celeste, o modelo do céu. Um escultor não grava as concepções do seu gênio, da sua arte, em qualquer material. Escolhe sempre o mais próprio, o mais rico, o mais duradouro. Por isso é que o ouro e a prata são do Senhor. Não o ouro e a prata que os homens trazem nas mãos. Esse também é dele. Mas o ouro fino e puríssimo dos afetos superiores da nossa natureza, do nosso interior, do nosso coração. Mas o tabernáculo, como se disse atrás, é figura do tabernáculo humana. E aí então o apóstolo Paulo pergunta: não sabeis que nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós? Esse nosso corpo é transitório, como transitório era aquele tabernáculo que Moisés fez. O apóstolo Paulo diz que outro corpo virá, corpo espiritual, revestido de imortalidade, tabernáculo definitivo. Nós teremos um corpo celestial, agora um tabernáculo material, mas teremos um tabernáculo glorioso, um tabernáculo definitivo. Quando o Senhor revestir nosso corpo da incorruptibilidade e nos der um corpo glorioso. E para a demonstração mais clara dessa grande esperança, Paulo disse que o modelo desse tabernáculo é aquele perfeito corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos semelhantes a Cristo, teremos o corpo semelhante ao corpo de Cristo. Nosso corpo será glorioso, assim como é glorioso o corpo de Cristo. Irmãos, a história da redenção mostra no tabernáculo dos filhos de Israel o esboço material e histórico do céu, onde Deus se manifesta. O céu que é a morada do Altíssimo, onde Jesus entrou como nosso precursor, preparando o nosso caminho. Do céu que havia na alma de Jesus Cristo, o tabernáculo vivo e perfeito de Deus entre os homens. E, finalmente, do céu que começa aqui mesmo, no coração de cada crente sincero. E dos tabernáculos imortalizados e definitivos, que serão os corpos ressurretos ou transfigurados de todos os crentes após a volta de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que Deus possa, de fato, colocar em nós essa viva esperança de que nosso tabernáculo será revestido da incorruptibilidade e teremos corpos gloriosos para habitar com o Senhor para sempre. Amém? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar, finalizando esse estudo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta aula, por esses ensinos. Obrigado porque o Senhor nos faz lembrar que nós somos a habitação do Espírito Santo, que nosso corpo é o tabernáculo onde o Senhor habita, onde o Senhor deve ser santificado. Abençoe cada crente, abençoe cada irmão, abençoe, ó Pai, cada um daqueles que estão nesse momento ouvindo esse estudo, para que se sensibilize e passe a viver para a glória do Senhor. Que se entregue inteiramente ao Senhor e deixe que o Senhor faça nele morada. Obrigado, ó Pai, por essa
certeza de que o Senhor faz morada em nós quando nós nos entregamos a Ti. Obrigado por essa certeza de que o Senhor estará nos transformando na ressurreição para recebermos corpos gloriosos iguais ao do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, que na próxima sexta-feira possamos estar aqui no nosso culto, né? Nosso culto familiar, adorando, glorificando e louvando. Osmar, um abraço, Osmar. Um dia visto o Osmar ainda. Obrigado, meu irmão, por sua presença sempre conosco. Você, como os demais irmãos, está em nosso coração. Um abraço a todos, Deus os abençoe e até sexta-feira. Boa noite. Boa noite.